de fazer em sala de aula, preste atenção, só é depois ver na postagem dessa aula no YouTube. Ok? Sei lá. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Pronto. Então, a gente vai começar a partir daí, tá certo? Então, algumas são pessoais. Algumas, independentemente, são perguntas com respostas pessoais. Então, vocês vão ter que depois fazer, tá certo? A pergunta é a seguinte. Você conhece os vários tipos de açúcar derivados da cana-de-açúcar? Você sabe como eles são produzidos? O açúcar pode ser produzido a partir de outros vegetais. Como eu falei para vocês, tem açúcar feito de beterraba, de outros de beterraba. Além da cana-de-açúcar, existe o que você sabe sobre o tema? Se necessário, faça uma pesquisa. Vocês vão fazer a pesquisa que está aqui, uma pesquisa com relação a outros tipos de açúcar, o açúcar criado sem ser o da cana-de-açúcar. Meu exemplo foi o de beterraba. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, tá certo? Uma pergunta com resposta pessoal, com relação aos outros tipos de açúcar criado, derivado, fora o da cana-de-açúcar, tá certo? O produzido no Brasil, é derivado da cana-de-açúcar, mas existem outros espalhados pelo mundo, de derivados de outros tipos de produtos. Tá certo? Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês estão escutando? Entendi. Sim. Fale, gente. Fale. Eu preciso... Gente, ó, não levanta a mão, não. Porque como eu estou na outra tela, eu não consigo ver vocês levantando a mão. Vocês têm que falar, professor, com licença. Professor, com licença, falem comigo. Fale comigo. Quando eu fazer uma pergunta para vocês, falem. Não respondam no chat. Falem comigo. Fala, Isaías. Ele tá com duas telas, tio. Tá aparecendo todo, uma no canto com o senhor. Agora voltou. Porque tem hora que eu vou para o Google Meet. Tá certo? Tá lá. Página 32. O açúcar já foi um produto muito caro. Lá embaixo. Considerado um artigo de luxo. O açúcar era muito caro. Em algumas épocas, seu preço era tão alto quanto o preço do ouro. Teve épocas que o açúcar era igual ao preço do ouro. Em grandes quantidades, era, às vezes, dado como dote de casamento e deixado como herança. Imagina, eu vou lá receber o testamento, aí está lá meu pai. Para meu filho George, deixo 100 quilos de açúcar. Vê que loucura. Aí o cara, eita, tô rico, recebi 100 quilos de açúcar. Obrigado, meu pai. Que herança maravilhosa o senhor deixou para mim. O açúcar, em determinadas épocas, era muito caro. Tá certo? Página 33. Tem assim uma questão. Como estudamos na unidade 5, o território brasileiro foi dividido em capitanias o quê? Hereditárias. Escreva as que mais se destacaram nesse processo e por quê? Quais foram as capitanias hereditárias que mais se destacaram? Não só isso. Ele pergunta quais foram as capitanias que se destacaram. Foram duas. Coloque Pernambuco. Colocou? Deixa eu ver teu livro aí. Pernambuco e... Essa é a segunda, tio. É a segunda. Pode ser lá dentro mesmo. Pernambuco. Pernambuco e São Vicente. Por quê? Cadê? Gabriel, não quero mais de uma vez. Não quero mais nenhuma vez reclamar sobre isso.
Pernambuco e São Vicente. Oi? Não, porque as duas têm a mesma característica. Têm as mesmas características. Pernambuco e São Vicente. Ponto. As duas regiões foram desenvolvidas, através de engenhos de cana-de-açúcar. De açúcar, melhor. Pernambuco e São Vicente. Ponto. As duas regiões foram desenvolvidas através de engenhos de açúcar. Essa é a resposta. Mas aí onde da cana-de-açúcar. Então, os engenhos da cana-de-açúcar, eles se desenvolveram. Vitor perguntou, Jorge, eu coloquei também. É porque também se desenvolveram no litoral. Isso. Então, tudo facilitou para que tivesse o quê nessas regiões? Cana-de-açúcar. O tipo de solo, está próximo do litoral, onde poderia escoar os navios, a produção. Então, tudo facilitou para que Pernambuco e São Vicente fossem, vamos dizer assim, que se destacassem na questão do plantio da cana-de-açúcar. Como açúcar era algo muito caro, foram as únicas capitanias que prosperaram. Tá certo? Alguma dúvida até então aí de vocês? Não? Tá lá. Esses engenhos eram fazendas que, vamos dizer assim, que eram baseados no sistema de plantation. Tá certo? Também, no sistema de plantation. O que é o plantation? Plantation é que é plantagem, plantação. Plantation é plantação. Tudo o que era produzido nesses sistemas de plantation, nessas grandes fazendas, tudo visava o mercado externo. Aí você diz assim, qual é a maior característica dessas plantation, dessas plantações? Tudo que era produzido nessas fazendas, não ficava nada aqui. Tudo era tipo exportação. Tudo visava o mercado externo. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são as características das plantation? São algumas características. Uma, monocultura. Quem sabe me dizer o significado dessa palavra, monocultura? Um só produto. Que tipo de monocultura foi introduzida aqui? Então, nós estamos falando da monocultura da cana-de-açúcar. Latifúndio. Quem pode dizer o que significa latifúndio? Isso. Isso, latifúndio, uma grande propriedade rural, uma terra muito grande, tá certo? Outra característica, a mão de obra. Mão de obra, isso, mão de obra escrava. E o produto final visava o mercado o quê? Externo. Isso, mercado externo. Então, as plantations, elas tinham essas características. Isso. Então, a plantation tem essas características. Monocultura, um só produto. Latifúndio, uma grande propriedade rural. O tipo de mão de obra escrava e a questão do mercado, visando o mercado externo. Onde você pode ver isso? Na página 33. 33? Na página 33, vocês estão vendo aí? Plantation, na página 33, é lá em cima. Em cima do segundo, assim, antes de você responder o segundo. Na página 33, tem lá o nome Plantation, tem verde. Em verde. Circula aquela parte ali, ó. Não, só essa parte verde. É um tipo de sistema agrícola. Não. O quadrado verde. É o quadrado verde em cima. Não é aí não, Vitor. É o quadrado verde em cima.
no canto direito do livro, em cima, no canto direito do livro. Tem lá, plantation, é um tipo de sistema agrícola baseado na monocultura, um só produto, mercado externo, utilização de latifúndio, onde se trabalhava, empregava a mão de obra escrava. São essas características da plantation, tá certo? Aí tem lá na página 33. Oi? Os donatários. Tem lá, integrando com ciências. Na disciplina de ciências, você estudou sobre biomas brasileiros. Sua importância com alterações ambientais que podem prejudicar até extinguir algumas espécies. Nós temos aqui um bioma conhecido como Mata Atlântica, como ela era antes da chegada dos portugueses, e agora... Alguém levantou a mão? Tio, isso aí eu Diga. acho que não é plantação de cana-de-açúcar, não? Oi? Ah, tá. Pensei que era plantação de cana-de-açúcar. Não, isso aí era... Como era Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses. Como era a Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses. E hoje, como é que é a Mata Atlântica? Tá entendendo? Os vestígios da Mata Atlântica atual. Certo? Então, para vocês terem a noção de como é que era. Aí, literalmente, ele está dizendo assim que houve um extermínio, literalmente, do bioma. Foi o bioma que mais sofreu após a chegada dos portugueses, até os dias de hoje, é a Mata Atlântica. Aqui em Pernambuco tem vestígios de Mata Atlântica. Por exemplo, vocês já foram lá por Dois Irmãos? Dois Irmãos tem um vestígio de Mata Atlântica. Tá certo? Vamos lá. Página 34. Analise o mapa. Gente, eu vou dar uma correirinha agora. Só questão dessas respostas. Literalmente, vai ser um vídeo de correção. Se não der tempo, vocês vão lá. Oi. Posso a minha resposta? Diga. Eu botei se concentra no Nordeste e Sudeste, no litoral. No qual? No primeiro da página 34? Uhum. Tá, não é bem assim não, tá certo? A gente tem os estados, principalmente, né? Aí tem lá, página 34, a primeira questão. Analise o mapa e cite em quais regiões a plantação de cana-de-açúcar se concentrava. Aí, ó, próximo do litoral, onde entra, tá certo, Isaías? Próximo do litoral. Não. Ele está perguntando que região. Ele está perguntando por quê. Próximo do litoral dos atuais estados brasileiros da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Próximo do litoral dos atuais estados brasileiros da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Novamente, próximo ao litoral dos atuais estados brasileiros da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Literalmente próximo do litoral, beleza? E aí? A segunda questão. A partir do que você estudou em ciências, identifique que bioma essas regiões têm em comum e explique o porquê do êxito da plantação de cana-de-açúcar. A primeira parte. Não, mas a primeira pergunta é: qual bioma tem em comum? Oi? Aí você coloca Mata Atlântica. Vocês em casa estão acompanhando direitinho? Sim ou não? Sim. Estão entendendo?
Pronto. O bioma é o Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mata Atlântica, ponto. Ponto. Mata Atlântica é a primeira parte da pergunta. O bioma comum. Aí ele pergunta, e identifique, desculpa, e explique o porquê do êxito da plantação dessa cana-de-açúcar nessa região. Aí, ponto. Devido ao solo, Pois o solo do Massapê e proximidade com o litoral. isso mesmo. Devido ao solo de. Devido ao solo de. É com dois S e circunflexo no E, tá certo? Massapê, M-A-S-S-A-P-E, circunflexo no E. Massapê, vírgula. O clima e a proximidade do litoral. São os três fatores. O solo, o clima e a proximidade do litoral. Certo? Certo? Lembrando que está... A terceira pergunta. A partir do que você estudou até aqui, explique por que os portugueses preferiam áreas litorâneas para a construção dos engenhos. Qual a lógica? Por que eu queria área... Pois o meio de transporte era meio do mar e próximo do litoral, eles podem transportar mais facilmente. Traduzindo não, assim, em outras palavras, para facilitar o escoamento da produção. Só isso. Para facilitar, é isso mesmo que você falou, Isaías, mas só de forma mais compacta, para facilitar o escoamento da produção. Não. Ele perguntou, não é só... Para facilitar o escoamento da produção. Certo? Na quarta questão, ela é pessoal. Ao comparar os dois mapas, percebemos um decréscimo muito grande da vegetação original da zona da mata, a Mata Atlântica, nas regiões analisadas. Explique as causas envolvidas e avalie com os colegas as ações que podem ser feitas para a preservação da Mata Atlântica. Por que a Mata Atlântica foi destruída dessa forma? Aí você pode colocar devido à extração do pau-brasil, vírgula, devido à extração do pau-brasil, vírgula. Vocês estão entendendo o quarto aí? Hein, gente? Sim. Vai. Devido à extração do pau-brasil, vírgula, criação dos engenhos, devido à extração do pau-brasil, vírgula, criação dos engenhos e o surgimento das cidades. E o surgimento das cidades. Onde você mora, onde você que está em casa aí mora, era Mata Atlântica. Tudo isso aqui era Mata Atlântica. Tá certo? Tem vestígios, né? Como se não fossem ilhas. Aí lá você tem uma família, sabe?
Isso. Aí tem lá, página 35. Vamos nessa? Aí ele pergunta, tá o texto lá. A produção intensiva agravou o desmatamento da Mata Atlântica. Então, quanto mais engenhos, a Mata Atlântica foi derrubada para a plantação da cana-de-açúcar, para a criação dos engenhos, tá certo? A cana-de-açúcar é um tipo de planta... Oi? Qual a questão? Não, eu estou lendo. Página 35 agora. Página 35, lá no início, página 35. Depois eu vou para a questão, certo? Ó, a produção intensiva agravou o desmatamento da Mata Atlântica. A cana-de-açúcar é um tipo de plantação que desgasta bastante o solo. E com isso, faz com que os fazendeiros procurem outras regiões. Do tipo assim, eu desmato uma região, passo 10 anos plantando nessa região. Com o passar do tempo, o solo dessa região ele vai ficar empobrecido. Eu não vou ter a mesma produção, a mesma quantidade de produtos. O que eu vou fazer? Eu vou para uma outra região, vou desmatar aquela outra região e vou plantar cana-de-açúcar. Deu para entender como se eu estivesse migrando para outras regiões, desmatando, abrindo cada vez mais a questão... Não nômade, né? Mas aí porque eu estou procurando mais solos propícios, tá certo? Aí no texto ele fala, a partir do século XVI, a colônia produzia cerca de 300 mil arrobas de açúcar, o que equivale a 4,5 mil toneladas. O Brasil ainda é um país predominantemente agrário, que tem sua economia voltada no setor agrário. Leia a seguir os dois textos. O texto 1 trata da questão do agronegócio. O texto 2 aborda a agricultura biodinâmica. Você já ouviu falar sobre isso? Aí já ouviu falar sobre esses dois textos? Aí tem uns dois textos aqui, um falando sobre o agronegócio e outro da biodinâmica. Aí a terceira questão. Assim que finalizar a leitura dos textos indicados acima, discuta em grupo quais os benefícios e os malefícios de ambas as formas de agricultura, se necessário, pesquise informações que construam um mural entre elas. Aí vocês podem colocar o seguinte. Esses tipos de agricultura... Estão entendendo ou não? Entenderam? Sim. Coloquem. Terceiro. Lá embaixo, terceira página 35. Esses tipos de agricultura tendem a esses tipos de agricultura tendem a desmatar. Tio, calma aí. Tende a... Desmatamento. Esses tipos de agricultura tendem a desmatar áreas cada vez maiores. Só isso? Isso, só isso. Por exemplo, vocês têm visto muito na televisão, ou ouviu muito nessa televisão, a questão do fogo na Amazônia, dizendo que é questão disso. É porque a Mata Atlântica, ela literalmente foi destruída. Então, as áreas que podem ser plantadas, que é onde era a Mata Atlântica, já foram plantadas. Já deram lugar às cidades. Então, quais outras regiões, quais outros biomas que sofrem hoje com, vamos dizer assim, a questão do agronegócio, com a questão mesmo do Pantanal, da Amazônia, como você mesmo falou, do Cerrado, tá certo? Que são áreas hoje que estão... Porque a caatinga é ruim, assim, a caatinga negando, devido ao sol. O problema da caatinga é ela sofre desmatamento, mas não para plantagem, não para plantação.
que a Caatinga é um lugar muito quente, muito árido, desculpa, que não chove, muito árido. Então, não é tão propício para a plantação. Mas já a Amazônia, o Pantanal, é ótimo. Tá certo? A questão do Cerrado. Vamos lá. Página 36. A pergunta número 1 da página 36. Abriram? 36. Sim. 36. Bianca, está me ouvindo, Bianca? Bianca Ximenes, está ouvindo? Bianca? Diego, você está me ouvindo? Luiz, Natália, está me ouvindo? Estou escutando. Tá certo? Tô. Tem mais. Pronto, eu tenho aqui 11 alunos. Quero saber de vocês, estão me escutando? Abram aí na página 36. Diego, Gabriel, está ouvindo, Gabriel? Júlia, Sim. Sim. pronto, 36. Tem lá, na página 36. Com base no texto anterior, o historiador Luciano Figueiredo, responde a questão abaixo. O autor aborda o trabalho das mulheres escravizadas na colônia portuguesa. Com base nisso, indique e comente as diferenças entre os trabalhos realizados pelas mulheres africanas e as indígenas. Tá certo? Ele está aqui querendo comparar as diferenças entre as mulheres africanas e as indígenas. Tem lá, as mulheres indígenas, pode colocar a resposta. As mulheres indígenas Vamos lá. As mulheres indígenas trabalhavam em etapas. As mulheres indígenas trabalhavam em etapas. Vírgula, não havendo uma divisão do trabalho. Não havendo uma divisão organizada, melhor. Não havendo uma divisão organizada do trabalho. Não havendo uma divisão organizada do trabalho. As mulheres indígenas, elas trabalhavam em etapas, divisões, mas não era nada organizado, sistematizado. Eu faço isso, que depois eu passo para a segunda, que vai fazer isso, que vai passar para a terceira. Não havia uma divisão organizada do trabalho. Ponto. Já Ponta Mijalinha. Já as mulheres negras, trabalhavam onde? Essas mulheres. Eles estão falando aí. Sim, elas estavam na África ou aqui no Brasil? E se ela estava aqui no Brasil, elas eram o quê? Já as mulheres negras escravizadas, trabalhavam nos engenhos, em serviços organizados, separados, em serviços organizados, no preparo do
açúcar. No preparo do açúcar. Peraí, volta lá um pouquinho. Peraí. No preparo do açúcar. É porque aqui eu faço um resumo para não ficar tão grande. As mulheres indígenas, elas trabalhavam de forma aleatória, tá certo? Era dividido, mas era aleatório. Não existia aquela divisão. Já as mulheres negras escravizadas, elas trabalhavam o quê? Por exemplo, qual o primeiro processo? Organização. Qual o primeiro processo da cana-de-açúcar? Tem que fazer o quê? Primeiro processo. Para fazer o açúcar, você tem que, antes de colher, você tem que o quê? Você tem que plantar. Depois que você planta, você cuida, depois de colher, você leva para o engenho para espremer, para fazer o caldo, não é isso? A garapa, o caldo de cana. E daí tem todo um processo separado e evaporar, ficando apenas o açúcar, e depois aí você vai ter o restante, tá certo? Página 37. Só tenho 7 minutos. Página 37. Todos na 37. Esse segundo aí não tem como. Elabora um desenho. Aí vocês colocam em pessoal. É um desenho, tá certo? Nesse segundo, coloquei em pessoal, que é um desenho. Esse terceiro. Oi. Quem chamou? Quem chamou? Alguém chamou? Alguém chamou? Alguém chamou? Não? Pronto. Continuando. Terceira questão. Agora analise com seus colegas as condições de trabalho que os indígenas e os africanos escravizados tinham no engenho. Vocês acham que essas condições eram ótimas ou péssimas? Hein? Péssimas. As condições de trabalho horríveis. Vamos colocar. Vamos lá. As péssimas, na terceira questão, na terceira, lá em cima, na página 17. As péssimas condições de trabalho. As péssimas condições de trabalho e o tratamento desumano, as péssimas condições de trabalho e o tratamento desumano que as populações africanas e indígenas eram submetidas. Vou repetir. As péssimas condições de trabalho e o tratamento desumano, feito animal, literalmente, que as populações africanas e indígenas eram submetidas. Ponto. Acompanharam aí em casa? Sim. Sim, Deixa eu ver aqui. É a quarta, George, da página 37. Tá certo, eu quero ver só outra coisa.
Ela vai dar tempo não, entendeu? Não. Gente, a gente terminou, tá certo? Aí a gente dá continuidade depois. Tá certo? Aí a gente dá continuidade depois. Ok? Ok. Vou deixar tchau para vocês. Até a próxima. Eu só tô vendo aqui o negócio. Jorge, Oi? Tô aqui. isso aqui é Mata Atlântica, né? Isso aqui era Mata Atlântica? Onde? Sim, tudo isso é Mata Atlântica. Você pode ver que é uma vestígio em Mata Atlântica. Isso é Mata Atlântica. Toda essa... Mas assim, claro que tem algumas plantas que não são nativas mais dessa região. Tá certo? Por exemplo, o coco não é daqui. A manga não é daqui. Tá entendendo? Não são mais, não são nativas dessa região. Mas tudo isso... Onde fica isso? Eu acho que já falasse, eu não me lembro. Onde fica isso, Isaías?